Olá, no Direto ao Ponto de hoje vamos falar da decisão do Supremo Tribunal Federal que, numa votação muito apertada, proibiu a recondução dos atuais dirigentes da Casa Legislativa, da Câmara e do Senado. Para comentar o assunto, nosso editor Gustavo Porto. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Beth, bem-vinda de volta. A gente está bastante feliz, Obrigada. toda bronzeada aí, né? Curtiu uma semana. Um pouquinho, peguei a semana de sol, mas... E, assim, falando em sol, o clima está quente em Brasília, né, Gustavo? Assim, foi uma decisão apertada, muitos estão dizendo que foi uma vitória do Bolsonaro, aí, com Arthur Lira podendo ser conduzido aí à presidência da Câmara. Se foi derrota do Maia, do Alcolumbre, qual a sua avaliação dessa questão? Pois é, Beth, uma decisão, né? Tinham 5 ministros do Supremo já tinham votado pela possibilidade de recondução dos presidentes do Senado e da Câmara, né? Um deles, o Nunes Marques, né, que é o novo ministro, tinha votado só presidente do Senado, mas numa virada aí na reta final, né? No final de semana, os outros ministros votaram e com Luiz Fux, que é o presidente da Corte, né? Ficou decidido por 6 votos a 5 que a Constituição tem que ser cumprida, Beth. Um artigo da Constituição que veda a recondução de presidentes das duas casas legislativas. No caso do Senado, está tudo aberto, né, Beth? Fala-se que assim, é uma derrota de Bolsonaro, já que o Alcolumbre é alinhado a ele. Mas no Senado a gente percebe que não tem não tem muito problema, né? Vamos fazer um acordo lá e vão escolher algum candidato. Tem vários nomes aí, né? Eduardo Braga, enfim, tem outros nomes, né? Tem algum nome que deve vir do Muda Senado, né? O Major Olímpio já se declarou candidato, enfim. Agora na Câmara, Beth, vai abrir agora uma disputa pela vaga de Rodrigo Maia. Assim, aparentemente, o Rodrigo Maia não queria mesmo ser candidato a presidente. Ele deveria abrir mão, né, caso o Supremo autorizasse a sua recondução, e iria trabalhar com essa força política que ele ganharia por um nome dele, né? A gente tem vários nomes, a gente tem Baleia Rossi, a gente tem Aguinaldo Ribeiro, que apesar de ser do partido de Arthur Lira, é um dos nomes que Rodrigo Maia poderia apoiar, enfim. E o Arthur Lira, que é o candidato de Bolsonaro, né, que é o candidato do Centrão, o Bolsonaro que vem namorando há muito tempo com o Centrão, tem dado cargos, deu cargos para os republicanos nesse final de semana, a gente noticiou aí a presidência da Conab vai para os republicanos, Beth. Então, o Arthur Lira ganha força, né, nessa reta final. Mas ainda falta muito tempo, né? A eleição para a presidência da Câmara é só em 1º de fevereiro e tem muita água para passar por debaixo dessa ponte. E a questão é o normal, a Constituição ser respeitada, né, Gustavo? Isso daí, assim, a gente acaba, assim, noticiando, assim, como se fosse uma coisa extraordinária, o que teria de ser o modus operandi do Supremo. Vamos seguir a Constituição e fim de papo, né? Isso isso aí, daí, às Beth. vezes, está muito político, né, Gustavo? É isso aí, Beth. Vale muito a pena ler uma matéria que a gente soltou da mestra Tânia Monteiro na sexta-feira, já na sexta-feira a gente soltou, com o presidente, com alguns presidentes, ela ouviu presidentes do STF, assim, e houve uma unanimidade, né, de que a Constituição deveria ser seguida, né, enfim, como foi escrita lá em 1988. Tá certo. Então, tá certo. Gustavo, obrigada. A semana promete, né, ser quente. Vamos acompanhar esse e outros assuntos. Obrigada ao Bruno Nogueirão, que está fazendo a nossa ponte remota, e você continua com a gente aqui no Broadcast Político.